no Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Amém. Vamos ler novamente juntos o verso 8. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, sem Ti não podemos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Agora, Senhor, fala o nosso coração, nos conduza, nos dirija, que essa palavra aqueça a nossa alma e que saímos daqui conformados segundo a imagem de Cristo. Oramos em nome dele. Amém. Existe uma mensagem subliminar que vai tomando conta da nossa agenda e que nós não percebemos de maneira muito clara. Essa mensagem subliminar, ela é comunicada através de olhar, é comunicada através de músicas, essa mensagem é comunicada através de imagens. E você, ao longo da sua história, você vai percebendo o quanto essa mensagem subliminar tem força. Por exemplo, quando você me escuta meio rouco, isso é uma mensagem subliminar. Você sabe que eu falei demais, não é? Mas nós vivemos num mundo onde a intenção espiritual, subliminar, é tirar a esperança do nosso coração. Por exemplo, você abre o jornal, você assiste um jornal na televisão, você liga a internet, e você vai percebendo que aquela mensagem, ela vai entrando devagar, na calada da noite e do dia, né? E você vai perdendo a esperança com tudo que está por aí. Por exemplo, você enfrenta uma enfermidade, mas você começa a se preocupar no momento da sua enfermidade, porque você sabe que os planos de saúde não dão aquela cobertura toda, você já foi informado pela mídia que muitos hospitais não têm qualificação necessária para te receber, que muitas pessoas já foram maltratadas nos seus tratamentos e assim por diante. Então você começa a gerar no seu coração um certo temor, um certo medo. O SUS faliu, médicos erram e assim você se assusta. Você tem dificuldades financeiras e como você sabe que tudo gira por causa do dinheiro e você olha as notícias na televisão, você diz assim, não, só quem é desonesto progride, só quem é corrupto vive tranquilamente. Essa crise está lá nos Salmos, né? Os Salmos já falam sobre essa crise do salmista, quando ele percebia que não valia, entre aspas, não valia a pena, na visão do salmista, num determinado momento da sua história, ser honesto no mundo dos desonestos. Isso são mensagens subliminares, elas vão dilapidando, elas vão tirando de nós a esperança, o amor, a fé, o bom humor. E as pessoas não percebem que isso está acontecendo. Isso vai devagar. Por exemplo, alguém alcança a riqueza financeira mesmo, o status financeiro que ele sempre desejou, ou profissional, e de repente ele encontra a sua família com brigas por causa de dinheiro, por causa de herança, o problema do sequestro, dos assaltos. E nós vivemos num país, e que é muito interessante, se você conquistar alguma coisa financeiramente, a primeira coisa que a mensagem subliminar diz é, não aparente,
Porque se você comprar o carro dos seus sonhos, eles vão te assaltar. Muitas mulheres gostariam de andar com as joias que estão guardadas nas suas gavetas, mas sabe que se colocar, serão assaltadas na primeira esquina. Então essa é a mensagem subliminar, de insegurança, de medo, de desespero, e as pessoas não percebem, mas ela vai solapando a alegria de viver. E aí, muitas pessoas buscam refúgio naquilo que não é projeto de Deus para ela. Como ela está perdendo a esperança, ela busca refúgio nos vícios, nas drogas, e ela vai se entristecendo ainda mais, porque esse caminho é de morte. Quando nós olhamos para o Salmo, mantenha o seu Salmo aberto, nós entendemos que esse homem aqui, o salmista, ele está nesse estado. Ele diz que ele está nas profundezas, mas ele fala de uma desesperança que é a pior de todas. Olha o que diz o versículo 3. Fala da desesperança por causa da iniquidade, fala da desesperança porque ele espera ser perdoado, quer dizer, o pecado pesa no coração dele. Ele fala da profundeza porque ele anseia a redenção, versículo 8. Então o que o salmista quer nos ensinar é que existe, apesar de todo esse quadro ruim que nós encontramos na sociedade, existe a possibilidade de mudarmos esse quadro pela graça de Deus. Nós podemos restaurar na nossa vida a segurança, a alegria, a paz, o bom humor. Podemos restaurar a jornada que Deus deseja quando nos criou, não de maneira plena por causa do pecado que ainda nos assedia, mas pelo menos de maneira parcial, bastante satisfatória. Como então restaurar a esperança num mundo cheio de desesperança? Como viver com alegria no mundo que proclama tristeza? Versículo 1. A primeira coisa que nós precisamos é reconhecer onde nós estamos. Se nós queremos recuperar a esperança em Deus, nós precisamos olhar para o versículo 1 e dizer assim: onde eu estou? Qual é o diagnóstico da minha alma? Eu estou mais feliz hoje do que ontem? Eu estou mais seguro hoje do que ontem? Eu estou mais esperançoso hoje do que ontem? Como eu estou? Quando você para de frente ao espelho, dependendo da hora do dia, né, você tem uma reação diferente. Por exemplo, de manhã você olha no espelho e você fala assim: eu preciso dar uma melhorada. Aí você, né, se cuida um pouco mais durante o dia, fala: agora eu estou bem. Chega à noite, se você teve um dia muito agitado, você olha para o espelho e diz: eu estou cansado. Existe um momento na nossa história, e esse momento acontece todos os dias, em que nós passamos a nossa própria existência, a nossa alma, por uma avaliação, por uma análise. Às vezes gastamos milésimos de segundo, às vezes gastamos minutos, às vezes gastamos horas, mas ninguém passa um dia sequer sem pensar na sua própria vida. E o texto diz que o salmista olhou para a história dele, olha o versículo 1, ele diz: é das profundezas, Senhor, que eu estou clamando a Ti. É da profundeza, porque eu sinto que estou longe do Senhor. A palavra clamar, aqui é a palavra karam. Essa palavra, ela significava, e ainda significa, né? A ideia no hebraico, porque esse texto foi escrito em hebraico, essa palavra no hebraico, karam, significa alguém que chama uma pessoa na expectativa de que essa pessoa resolva um problema dela. Ela dá uma tarefa para essa pessoa. Agora olha de novo para o texto e perceba nessa perspectiva: das profundezas eu te chamo, traduzindo melhor, numa expectativa de que você resolva o meu problema. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que a intenção do salmista não é apenas reclamar. Reclamar é quando você entra na presença de Deus e você repete como um mantra um choro que não te leva a lugar algum. A súplica, o clamor é diferente da reclamação. O clamor é quando você entra quebrantado na presença de Deus e diz assim: Senhor,
Eu estou invocando em oração a ação do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. Essa é a ideia da palavra no hebraico. Eu não estou reclamando, eu não estou falando, voltando ao mesmo ponto, sem intenção alguma. Eu não estou murmurando, Deus odeia o murmúrio na Bíblia. Eu estou apenas clamando, chamando aquele que pode mudar a minha situação. Essa é a ideia. Então a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer onde nós estamos e sermos claros diante de Deus, na certeza de que Deus pode mudar a nossa situação. Segunda coisa, versículo 4. Se nós queremos mudar, nós precisamos reconhecer que apenas no Senhor existe algo que ninguém mais pode nos dar. No versículo 4 diz: contigo, porém, está o perdão. A primeira coisa que nós precisamos atentar para a nossa vida é a nossa alma. É a priorização do nosso relacionamento espiritual. Se você tem equilíbrio espiritual, você vai ter como consequência equilíbrio emocional, equilíbrio social, equilíbrio financeiro. E todas as outras áreas da sua vida estarão equilibradas, porque o equilíbrio espiritual é o mais importante. Não adianta você conseguir coisas na sua vida profissional, familiar, status, conquistas financeiras. Se você não tiver equilíbrio espiritual, tudo desaba. Num determinado momento de tempestade, tudo vai embora. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Uma pessoa edificou a sua casa sobre a areia, o outro edificou a casa sobre a rocha. A casa é a mesma, disse Jesus. Veio a tempestade é a mesma. Quem edificou sobre a areia, valores espirituais que vão embora com o vento, a casa caiu. Quem edificou a sua vida sobre a rocha, disse Jesus, veio a tempestade e a casa não caiu. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que para esperar de maneira correta, eu preciso diagnosticar onde eu estou, clamar ao Deus que pode solucionar o meu problema, mas entender que essa relação minha com Ele, em primeiro lugar, é espiritual. Por isso, o versículo 4 diz, contigo está o perdão. A coisa mais importante é a nossa vida diante do Senhor, buscando sempre o perdão. O perdão não pode ser comprado. As indulgências não podem comprar perdão. O perdão não pode ser manipulado. Você não pode fazer boas obras imaginando que através das suas boas obras você vai receber o perdão do Senhor. Então o perdão não pode ser nem comprado nem manipulado. O perdão só pode ser dado. E só tem uma pessoa que pode dar o perdão, é Cristo. O salmista encontra, então, um momento de transição da sua vida, quando lá da profundeza, ele entende que a primeira coisa que ele precisa resolver na vida dele, para sair da profundeza, lá do lugar onde não há mais nada que lhe traga alegria, a primeira coisa é clamar ao Deus e dizer, perdão, Senhor. Perdão é quando você transgride a lei de Deus. Senhor, eu transgredi a sua lei, o Senhor me perdoe. Eu transgredi a sua lei em palavra, pensamento, ação. O Senhor me chamou para amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero dizer, Deus, que o Senhor me perdoe, porque eu amo muitas coisas acima do Senhor. Eu tenho uma agenda que determina prioridades que vão além do Senhor. O Senhor me perdoe. Eu não quero mais essa agenda. O Senhor disse que eu deveria amar o próximo como a mim mesmo. Eu quero que o Senhor me perdoe. Porque o único próximo que eu amo sou eu mesmo quando me olho no espelho. Eu sou egocêntrico, egoísta. O Senhor me perdoe, Senhor. Porque eu consigo andar muito bem comigo mesmo e mais ninguém. Me perdoe, Senhor. E o salmista entende isso. Versículo 2, dá uma olhada, por favor. Ele ensina então que a partir desse momento, nós devemos esperar no Senhor, sabendo que Ele nos escuta. Diz o versículo 2, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A palavra súplica é um pedido de cuidado misericordioso. A palavra taranun, no hebraico, significa, olha, eu te entrego essa pessoa, mas cuida bem dela. Use de compaixão com ela.
eu vou sair, mas cuida bem dela. Alguns anos atrás, eu fui visitar uma pessoa que estava na UTI, já muito idosa, e a esposa ia saindo, e eu cheguei, não tinha ninguém para ficar no quarto da CTI. Ela disse assim: ô pastor, que bom que o senhor chegou, o senhor pode cuidar dele para mim? Porque não tem ninguém aqui, eu vou ter que ir em casa, eu vou demorar 1h30 para voltar. Esse é o sentido da palavra tahanun. A súplica é quando você pede a alguém que cuide de outra pessoa com o mesmo coração, com a mesma misericórdia, com o mesmo cuidado que você cuidaria. Eu disse: pode ir que eu cuido. Ela foi e eu fiquei lá. Na verdade foi 1h45. Essa é a ideia do salmista. Ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, escuta a minha súplica. Olha para mim com um coração cuidadoso. Olha para mim com essa misericórdia. Olha para mim, Senhor, como alguém carente de cuidado. Estejam alertas os teus ouvidos à minha súplica. Essa palavra é tão importante, gente, que quando Salomão foi consagrar o templo dele, não lá em São Paulo, em Jerusalém, lá em Jerusalém, quando ele foi consagrar o templo dele, Salomão, ele, lá em 2 Crônicas, usa esta palavra, esta mesma palavra. Ele diz assim: Senhor, é 2 Crônicas 6:21, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos às súplicas que se fizerem nesse lugar. A súplica do pai pelo filho, pela filha, a súplica da mãe pelo filho, pela filha, a expectativa dos filhos suplicando pelos pais, o relacionamento amoroso de quem se importa pelo outro. Quem se importa pelo outro. Ele diz: nós devemos esperar no Senhor, porque Deus atende às nossas orações com esse amor misericordioso de quem ouve e entende a nossa súplica. Versículo 5. Nós devemos esperar no Senhor com a nossa alma. Diz o versículo 5 assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Não é o meu corpo, não, é a minha alma. O meu relacionamento com Deus é íntimo. O meu relacionamento com Deus é espiritual. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. A alma é esse contato mais íntimo com Deus. Abra aí para você ver Romanos 8. Romanos 8. A partir do verso 14 ao 17, o texto diz assim, Romanos 8, 14 a 17, que o Senhor se relaciona conosco espiritualmente. Eu gosto muito desse texto. Esse é um dos meus textos preferidos na Bíblia, porque ele tira de nós qualquer dúvida. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, do verso 14 em diante: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Vamos adiante. Como é que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Porque você não recebeu o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado. Mas você recebeu o espírito de adoção. O que esse espírito faz? Ele me dá o privilégio de clamar, Abba, Pai. Mas qual é a certeza que eu tenho que o Espírito do Senhor habita em mim? Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Volta lá para o Salmo 130, o texto vai dizer, Senhor, eu estou aguardando o Senhor com a minha alma, o Salmo 135. O que o Senhor, Deus maravilhoso, tem para mim, eu quero dizer de maneira muito clara, Deus, que eu confio, e por isso a minha súplica misericordiosa, que eu sei do teu cuidado por mim, ela é um relacionamento claro,
a minha oração, a minha súplica é de alma, alma com alma. A nossa relação não é corporal. Eu não abraço Deus, eu não beijo Deus, eu não toco em Deus, eu não preciso ver a Deus. Porque o meu espírito sabe que se eu descer no mais profundo abismo, Ele estará comigo. Se eu subir ao mais alto céus, Ele também estará. Essa é a minha relação com Deus. Eu não preciso de objetos para adorar a Deus. Eu não preciso de nenhum ícone para adorar a Deus. Deus não precisa ser representado para mim, ou na minha casa, ou na minha vida, por qualquer objeto, por mais bonito que seja. E a minha relação com Deus é interior. Eu sei que Deus responde às minhas orações. E Deus sabe o que se passa na minha alma. Isso é muito gostoso. Daí diz o versículo 5, espera no Senhor. E o salmista nos ensina, espera no Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A repetição é enfática no hebraico. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Essa palavra espero no Senhor é a palavra Yahal. Essa palavra aqui significa eu espero com toda certeza de que Ele vai chegar. Eu não tenho dúvidas alguma. Essa é a palavra esperar. Eu não tenho dúvidas alguma que o Senhor vai responder a minha súplica de maneira misericordiosa, porque eu me dirigi ao único que pode perdoar pecados. Eu me dirigi ao único que tem todo o poder. Eu me dirigi em oração ao único que conhece a minha alma. Por isso eu espero confiantemente, porque eu sei com quem eu estou falando. E Ele manda mesmo. Ele manda mesmo. Quando Deus fala, até o inferno se cala. Esse é o Deus que eu creio. E o salmista diz, lá das profundezas, o Senhor foi lavando minha alma, eu fui pedindo perdão, fui declarando a minha confissão, e o Senhor disse, e o Senhor me conduziu. Agora, sabe o que é interessante? É que a palavra que aparece aqui, diz, no final do versículo 5, que ele espera, e espera na palavra de Deus. Olha o que diz no final do versículo 5, eu espero na sua palavra, eu aguardo o Senhor, versículo 5, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mas o centro, está no final do versículo 5, o centro é a palavra de Deus. Qual a segurança que eu tenho de que aquilo que eu estou pedindo está de conformidade com a vontade de Deus para a minha vida? É quando eu peço conforme a sua palavra. Se eu pedir conforme a palavra do Senhor, eu estou no centro da vontade dEle. Mas se eu pedir coisas contra a palavra dEle, Ele não vai atender. Então o salmista diz claro, que a nossa esperança deve ser no Deus que se revela na sua palavra. E aí, nós vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 3. Lá no final da Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Qual é a página da Bíblia da igreja? 247, lá no final. Ai, sabe, pastor, às vezes eu oro e Deus não me atende. Aí Tiago respondendo a essa pessoa, porque essa conversa não é minha não, é do Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como é que eu sei que eu estou pedindo mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 2 é mais claro, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Aí você diz, Senhor, então é só pedir? É, mas às vezes você pede e não recebe, porque você pede mal. Então, volta lá para o Salmo 130, o salmista diz, Senhor, eu aguardo, a minha alma anseia, eu tenho desejo, eu pedi perdão, eu coloquei a minha vida, eu sei que o Teu Espírito dirige a minha história, a minha relação com o Senhor não é uma relação temporal, ela é eterna, a minha relação com o Senhor, ela não é física, ela ultrapassa esse espaço físico, mas Senhor, eu quero dizer que a minha oração
é confiada que o Senhor vai responder, porque eu estou esperando e orando conforme a tua vontade revelada na tua palavra. Por isso que o versículo 5 termina: eu espero na sua palavra, a palavra do Senhor. Finalmente, diz o versículo 6, que nós devemos esperar com prioridade. O texto diz: mais que um guarda espera no romper da manhã, mais que o guarda espera no romper da manhã. O salmista nos ensina que o desejo, o anseio do Deus que responde às orações deve ocupar a nossa agenda com tamanha expectativa, como um guarda que antes ficava a noite inteira em cima do muro, sem holofote, sem iPad, sem lanterna, esperando o ataque do inimigo a noite inteira. Imagina a angústia de um guarda desse. A angústia de você estar guardando uma cidade no muro, à noite, sabendo que os inimigos podem aparecer a qualquer momento. Como esse guarda desejava o romper da manhã. Como ele desejava a luz do sol aparecer para que ele pudesse ver longe, com segurança, com tranquilidade. Então ele ansiava, ele ficava ali ansioso, esperando: Senhor, manda logo. Eu não sei se você já teve essa experiência das horas não passarem. Quando você está ansioso com alguma coisa, a hora não passa, a hora não passa, a hora não passa. E você fica ansioso. O salmista diz: a gente tem que esperar a Deus com essa prioridade. Por isso que o jejum é tão importante na vida da oração. O jejum é a ideia da priorização. Até o meu corpo está voltado agora para o foco da minha oração diante de Deus. O salmista diz: espere assim, espere assim. Sabe qual vai ser o resultado? Versículos 7 e 8. O resultado de quem espera desta forma, o resultado de quem espera sabendo que está na profundeza do pecado e que precisa declarar e pedir perdão ao Senhor. O resultado de quem aguarda o Senhor com as expectativas santas, sabendo que Deus pode solucionar todos os problemas. O resultado de quem espera sabendo que Deus é o Senhor que fala ao nosso coração através da palavra que Ele revelou, para que não haja dúvida nenhuma que a nossa oração esteja no centro da vontade dEle. Qual é o resultado? Versículos 7 e 8. Ele vai derramar da sua misericórdia, Ele vai nos dar redenção, Ele vai nos redimir de todas as nossas faltas, de todas as nossas iniquidades. Porque Deus não é vingativo, Deus é Pai amoroso. Pastor, o que a gente leva para casa? O senhor falou. Em primeiro lugar, não caia nas armadilhas de um mundo que quer tirar a esperança, a alegria, a fé e o amor, com notícias ruins, com imagens, mensagens subliminares, todos os dias, o tempo todo. Não aceite. E se essas mensagens te levaram para a profundeza, declare nessa noite que você caiu nessa armadilha e que deseja sair dela, porque essa é a vontade do Senhor. E que lá na profundeza você muitas vezes murmurou ao invés de clamar, reclamou ao invés de orar, e perdeu a alegria do louvor, e viveu apenas o pranto de uma sociedade em desespero. Diga: Senhor, tira de mim todas essas coisas ruins, e me dá a alegria, a segurança e a certeza de que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. O salmista que começa triste, termina seu salmo com júbilo. Se você entrou triste aqui essa noite, em nome de Jesus, saia com júbilo, com fé, esperança e amor. Você é filho e filha de Deus. Ele olha lá dos céus com a sua graça sobre sua vida. Ele coloca anjos para acampar ao redor de você e te livrar de todo o mal.
Ele declara com amor imenso que nunca te abandonará e que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não permita que as mensagens subliminares de um mundo em desespero tire de você a alegria, a fé e a esperança. E se você está numa situação triste, peça perdão agora e diga: Senhor, me perdoe porque eu deixei de confiar na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua verdade. E em nome de Jesus eu digo: saia da minha vida a desesperança, porque a minha esperança está no Senhor. Ele é o Deus da minha esperança. Ele é o Senhor da minha salvação. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela Tua paciência conosco. Obrigado pelas Tuas promessas. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueça o nosso coração. Faça com que a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, seja, ó Deus, verdadeira e agradável ao Senhor. Para que a Tua resposta encha o nosso coração de alegria e paz. E possamos viver proclamando nesse mundo em desespero que só há uma esperança. E é a entrega da nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. E por isso, gratos, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Recebei a bênção. Agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação terna, eterna e preciosa do Espírito Santo esteja sobre vós, todo o povo de Deus, agora e para todos sempre.